possui 66 livros e ela é totalmente concordada, um versículo entra em concordância com o outro, mesmo sendo do Novo e do Velho Testamento. Por quê? A Bíblia foi escrita por 40 homens em lugares diferentes, em épocas diferentes, porém o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então, ele disse, o bispo disse que um versículo que sai em João, no capítulo 4, no versículo 4, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ou seja, maior é o que está conosco do que o que está no mundo, né? Deus afirma isso para nós. Então nós temos que ter a firme confiança, a firme fé de que haja o que houver, Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele também é o médico por excelência, é o médico dos médicos, Ele é o nosso advogado, né? Então nós devemos entregar totalmente a nossa confiança no Senhor. E esse mesmo versículo também está registrado no livro de 2 Reis, no livro de 2 Reis, onde o profeta Eliseu, ele menciona esse versículo da palavra de Deus: maior é o que está conosco. No capítulo 6, no versículo 16 de 2 Reis, ele diz: e disse, não temas, porque mais são os que estão convosco do que o que está no mundo, né? Do que os que estão com eles, né? Então, ali que nós lemos anteriormente, lá no capítulo do Evangelho de João, né, do apóstolo João, no Novo Testamento. E aqui nós vamos ler no Velho Testamento, e vamos dizer, né, o quanto a palavra de Deus ela se conecta, né? Ela tem concordância, né, bíblica. Então isso se chama concordância bíblica, quando encontramos uma palavra, um versículo num lugar e outro no outro, bem diferente. Ali foi Jesus dizendo para nós, para nós termos mais fé, mais confiança, porque maior é o nosso Deus. Às vezes o inimigo ele fica furioso, né, e ele procura derrubar nós, nos amedrontar. Quantas pessoas não ficam com medo do inimigo, do diabo, né? Quantas pessoas que não ficam aí com medo de Satanás, que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo? Ele amedronta, ele assusta. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então vamos confiar. Se o Senhor é maior, né, por que ele não se manifesta? Por que o diabo se manifesta tanto, né, amedrontando, nos assustando, colocando medo, pavor, né, nós somos medo da derrota, medo da enfermidade, medo de tantas coisas. Então essa palavra é uma palavra de fé, para que você tenha fé, né? Porque nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Portanto, aqui diz a palavra do Senhor: maior é o que está conosco do que o que está no mundo, né? O mundo tem aflição, o mundo tem tristeza, o mundo tem um inimigo, o adversário das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. E aqui, né, nós vemos aí, quem não conhece o profeta, já ouviu falar do profeta Eliseu, que foi depois de Elias, né? Então Elias e Eliseu, eles andavam juntos. Elias decidiu largar tudo e seguir ao profeta Eliseu, né? Quer dizer, seguiu Elias. E quando Elias morreu, Eliseu pediu uma porção dobrada do seu espírito para que ele realizasse maravilhas. E de fato, né, nós contamos aqui na Bíblia que ele realmente, só o que está escrito na Bíblia, né, fora que ele operou, que não está registrado aqui, o dobro
de milagres realizado com o profeta Eliseu, em reverência ao profeta Elias. Ele foi um grande profeta de Deus e nós vemos o exemplo dele, e através do exemplo dele para nós termos fé e confiança, porque ele era homem como nós, né? Era uma pessoa normal e Deus operava pela sua fé e pela sua convicção de que Deus era com ele, né? Aqui no capítulo 6 de 2 Reis, Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria, né? Não é assim bem, né? Nos dias de hoje não fala adivinha, né? Nos dias de hoje fala Eliseu, né? Deus revelava para o profeta Eliseu tudo que ia acontecer com o rei da Síria, onde ele estava. E aí o rei ficou furioso, porque tudo que ele... Aqui, ó, no versículo 8 diz assim: Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o seu acampamento. Então, onde que ele ia, o profeta falava: ó, o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te, não passares por tal lugar. Então, porque os assírios desceram ali. Então, ele já prevenia, né, o povo de Israel. E no versículo 10 diz: pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, do que um homem de Deus que lhe falara ou que tinha avisado, guardou ali. E não uma, mas nem duas vezes. Foram várias vezes que Deus revelava ao profeta Eliseu, e Eliseu falava, né, para o povo de Israel, onde o povo assírio ia, os inimigos, né, os inimigos de Deus. Então turbou-se este homem incidente de coração do rei da Síria, e chamou o seu servo e disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos. Aí ele foi descoberto. Quem que avisa, né, o povo de Israel que a gente vai passar ali, que a gente vai estar ali? Quem que avisa? Aí houve um lá, né, que revelou. Ele falou que era o profeta Eliseu. Aqui, ó. Então, aqui, ó. E disse um dos seus servos: não, ó rei, Senhor, mas é o profeta Eliseu, que está em Israel, que faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na cama de dormir. Olha só, ele nem estava junto com o rei da Síria, mas Deus revelava para ele e ele falava para o povo de Israel. Olha que maravilha, que Deus tremendo, né? Um povo escolhido por Deus. Então Deus protegia esse povo através do profeta Eliseu. E Eliseu sabia tudo que ele planejava, o profeta já sabia que ia acontecer. E ele disse: vai e vê onde está, para que envie e mande trazê-lo, e fazemos saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou de lá cavalos e cavaleiros. Foi uma multidão só para levar o profeta, só para pegar um homem só, o profeta Eliseu. Ele enviou o rei da Síria: vamos pegar esse inimigo, vamos pegar esse linguarudo que fica aí revelando os nossos planos, né, para o nosso inimigo. Então vamos pegar essa pessoa aí, que era o profeta Eliseu. Então enviou para lá cavalos, carros e grandes exércitos, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então o seu moço disse: ah, meu senhor. Ele ficou temeroso, o moço que acompanhava o profeta Eliseu. Ah, meu senhor, que faremos, né? Que faremos com essa multidão vem buscar o Senhor? O que nós vamos fazer? Ficou apavorado quando viu o tamanho do inimigo. É isso
Meu irmão, minha irmã, você que está aí sintonizado na programação, quantas vezes você olha para o inimigo, para aquela avalanche, né, que vem caindo sobre você, para aquelas ameaças do inimigo, né? Você fica apavorado, fica desesperado, sem saber o que fazer e dizendo: oh meu Deus, o que eu vou fazer? Essa multidão, não tem jeito, esse problema não tem jeito não. Você fica apavorado, sem saber o que fazer. Nossa, ele já decretou a sentença, não tem jeito. Meu Deus, o médico deu diagnóstico de câncer, deu diagnóstico de uma doença que não tem cura. O que eu vou fazer? O Senhor é maior. Maior é o que está contigo do que o que está no mundo, né? Essa ameaça, essa tristeza, Deus, Ele é maior, né? Às vezes você vê se ameaçado, né? Vê um confronto diante de ti e você fica como esse moço aqui, ele ficou apavorado. O que vamos fazer? Na verdade, né, pode acontecer como o Senhor fez ali com Josafá, que vinha aquela multidão, né, era 3 nações que vinham contra o rei Josafá, contra o povo de Israel. 3 nações, era muita gente que vinha. E o Senhor falou: nessa peleja não tereis que pelejar. Falou com Josafá, o rei Josafá: não tereis que pelejar, parai e vede o que o Senhor tem. E ali eles louvaram, engrandeceram o nome do Senhor. É isso que nós temos que fazer: adorar e glorificar o nome do Senhor, né? Cantar louvores a Deus, ser fiel a Deus, buscar andar nos caminhos do Senhor, e o Senhor vai pelejar por vós. Essa peleja não é sua, é do Senhor. E ali aquela multidão se embaralhou entre si, acabaram um com o outro, e o povo saiu ileso, sem nada, porque o Senhor é maior. Maior é o que estava com o povo de Deus do que o que está no mundo. Você sabe o que está aí no mundo? Preparado para você? Preparado para mim? Mas vai cair por terra, porque o Senhor é maior, porque o nosso Deus, Ele é maior. Então diz assim a palavra do Senhor: então enviou para... Senhor, o que eu vou fazer? Diz aqui no moço, né? Aí vem aquele versículo que o bispo Portinari tinha dito antes, né? Aquele versículo que ele disse que maior é o que está conosco. E aqui no versículo 16, e ele disse: não temas. Aqui foi Eliseu que disse. Lá no livro de João, quem disse foi Jesus para nós, para os nossos dias. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então são mais. Mas aí o moço que estava com ele, acho que ficou se perguntando: mas quem? Eu não estou vendo ninguém, só tem eu e você. Não estou vendo ninguém, mas quem? Quem? E orou Eliseu e disse o Senhor: peço-lhe, né? Porque às vezes nós não vemos com os nossos olhos carnais. Nós precisamos de fechar os olhos e abrir o coração e sentir que verdadeiramente o Senhor está conosco, e sentir que Ele realmente é invisível, mas real. Você não pode ver com os seus olhos, mas você pode sentir com o seu coração, se você buscar de todo o seu coração e de toda a sua alma. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos e que veja. O Senhor abriu os olhos, ele pediu para que o Senhor abrisse os olhos espirituais do moço que estava ali amedrontado, que estava com medo da grande multidão. E Eliseu orou e pediu para o Senhor: peço que o Senhor abra os olhos e que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo. Olha só, aquele carros e cavalos de fogo ao redor do profeta Eliseu.
Então eram milhares e milhares de carros e cavalos de fogo. O fogo, isso significa algo espiritual. É algo que nós, sobrenatural, algo que nós não podemos ver com os nossos olhos carnais, como estou vendo esse microfone na minha frente, mas é algo que nós podemos ver com os nossos olhos espirituais. Que Deus nesta noite venha abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver as grandezas de Deus, o poder de Deus que não tem limite, o Deus do impossível, aquele que tudo pode, aquele que tudo executa por nós. Portanto, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais. Se você não está crendo, se você está falando, essa irmã está falando demais, mas eu estou falando tudo baseado na Bíblia Sagrada. Não é de mim mesmo, mas é do Senhor. E aqui ele disse, abra os olhos, e o moço ele viu um monte de cavalos e carros de fogo, né? De fogo, pensa bem, não é bem mais forte do que eles estavam ali, normalzinho? E como desceram a eles, Eliseu orou ao Senhor de novo, olha só. E o Senhor disse, peço-te que fere eles de cegueira. E ali feriu-te de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. E todos ali ficaram cegos, sem saber aonde ia. E aí Eliseu guiou e levou eles até o rei. Então Eliseu disse, não é este o caminho, nem esta cidade? Segue-me. Olha só, os inimigos ficaram cegos e seguiram. Ele disse, olha, para Deus nada é impossível. Se você não vê saída para o seu problema, pense em algo que pode ser impossível. Isso Deus vai fazer. É isso que Deus vai fazer. Aquilo que não tem jeito, aquilo que é impossível, esse é o que Deus vai fazer. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho e nem esta cidade. Segue-me e guarda-vos-ei ao homem que buscais, né? E o homem que ele buscava era ele, mas eles estavam cegos, como que ele ia ver que era ele? E guiou a Samaria. E sucedeu que, segundo eles, a Samaria, disse Eliseu, o Senhor abre a esses olhos, para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que viessem, e eis que estavam no meio de Samaria. Olha só, que Deus tremendo. E quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu, feri-lo-eis, meu pai. Mas ele disse, não ferirás tu os que tomaste prisioneiros, com a espada e com o teu arco. Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e vão ao seu senhor. Além deles, foram até generosos com os seus inimigos, né? Alimentou, deu água e mandou eles embora, né? Lá para o seu senhor. E apresentou-lhe um grande banquete. Então comeram e beberam os que despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais nas tropas dos sírios na terra de Israel. Olha só que Deus tremendo, né? Eu acho que naquele momento eles viram a maravilha que Deus fez, cegou eles, depois tornaram a ver de novamente. Quem pode fazer isso? Só a mão do Senhor. Somente o Senhor pode fazer o impossível. Como que ele podia, né, cegar todos ali? Que Deus é esse? Acho que o povo ali ficou falando assim, que Deus é esse? Que poder é esse? De fazer tantas maravilhas, né? Como que pode acontecer uma coisa dessa, né? Às vezes eles criam ali no Deus de Baal, né? No Deus de pedra, o Deus de ferro, né? O de madeira, que nada podiam fazer semelhante tal coisa. Mas o Senhor, Ele fez e Ele faz. Essa palavra é muito antiga, tem mais de 2000 anos atrás. Mas é um ensinamento para os nossos dias de hoje, para que nós podemos ter fé, porque Eliseu era um homem como nós, mas ele orava com fé,
crendo e recebia de Deus. E muitas vezes nós oramos e nós ficamos assim, mas será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Então nós ficamos assim naquela interrogação, dizendo, Senhor, como que vai acontecer? Como que vai ser? E aí Deus continua dizendo, tenha fé, acredita, porque maior é o que está conosco. Lembra, né? A fé é algo muito importante. Nós podemos, por falta de fé, até naufragar, até afundar, porque o pensamento, aquele pensamento negativo, aquele pensamento de derrota que você tem tido, isso pode fazer você se afundar. Levante sua cabeça e anda na presença do Senhor. Levante sua cabeça e creia que o Deus do impossível está contigo. Ele é o nosso ajudador em todas as horas. Quando eu digo que pela falta de fé, nós podemos até naufragar, lembra de Pedro, quando ele estava no barco, né? Era noite, e eles avistaram Jesus andando sobre as águas. Olha que maravilha! Jesus andando sobre as águas. E aí ele avistaram ele e disse, mas será que é um fantasma? Pensaram até que era um fantasma. Ou muitas vezes, quantas vezes nós pensamos que é um fantasma e às vezes é o anjo do Senhor. Então nós acreditamos mais que o poder das trevas vem aparecer para nós do que o Senhor vem aparecer para nós. Né? Olha só a nossa fé como que é debilitada. E aí Pedro estava ali e ele disse, Senhor, se for tu, mande que eu ande sobre as águas como o Senhor. Aí ele disse, venha, né? E ele começou a andar sobre as águas. Mas quando veio o vento, quando veio uma brisa, um vento forte, ele começou a duvidar, ele começou a fraquejar. E aí ele foi afundando. Ele disse, Senhor, salva-me que eu estou afundando. Ele até andou um bom pedaço pela fé. Mas chegou um tempo em que o vento batia. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Quantas vezes o vento bate forte na nossa vida, na nossa casa. O vento da enfermidade, o vento do desemprego, o vento da separação, o vento do vício, o vento do sofrimento pela sua família. É tanto tipo de vento que bate na nossa vida, nós começamos a naufragar e começa a afundar e perder a fé. Mas o Senhor nesta noite está dizendo, levanta-te e creia que maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Levanta, ergue a sua cabeça e creia, olha para frente, olha para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Olha para Ele, e aí você não vai naufragar, você não vai afundar, porque Deus é contigo. Creia e não perca nem um minuto a sua fé. Amém? Que Deus abençoe e que a palavra de Deus venha penetrar em cada coração e que o Espírito Santo de Deus venha vos abençoar. Amém?